Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É muito bom estarmos juntos, celebrarmos o dia do Senhor. Esse final de semana, nós temos a celebração transferida de São Pedro e São Paulo. Em alguns lugares, continua celebrando no dia 29 de São Pedro e São Paulo, e, portanto, o domingo celebraria o 13º domingo do tempo comum com as leituras próprias. Mas no Brasil, oficialmente, a solenidade de Pedro e Paulo é transferida para o domingo, embora respeitamos, evidentemente, quem, pela tradição e pela solenidade, em especial pelo nome da igreja ou da paróquia, celebra no dia 29. Aliás, como foi também em Roma. Estivemos agora, justamente em Roma, para o consistório, em que o Papa Francisco justamente fez novos cardeais. No dia 28 entregou o barrete e no dia 29 com a grande missa solene, né, dos novos cardeais. É sempre uma oportunidade de ver essa dimensão universal da igreja. E o Papa Francisco tem escolhido justamente cardeais muito diversificados pelo mundo afora, mostrando essa universalidade da igreja. A igreja é universal e que tem essa presença em todos os cantos. E ali no Colégio Cardinalício devem estar representados todos os vários ângulos, né? Tanto geográficos como também situacionais de todo o nosso mundo, trazendo as suas preocupações e seus oferecimentos de conselhos também ao Santo Padre. Portanto, foi um belo momento, creio que todos devem ter assistido também pelos meios de comunicação, rádio, televisão, jornais, sites, esse momento solene e as palavras do Santo Padre, também por essa ocasião da cerimônia de Pedro e Paulo. Além disso, também é uma festa que acolhe também os diversos cristãos, especialmente os orientais, que vêm até Roma para estarem juntos, também celebrarem a busca da oração pela unidade com os cristãos, entre os cristãos do Oriente e do Ocidente, que vêm justamente a Roma na festa de São Pedro, para estar junto ao bispo de Roma, né, que está na sede de onde foi realmente a cadeira de Pedro, né? E a liturgia, portanto, transferida do dia 29 para o final de semana, portanto, nos fala de Pedro e Paulo. E as leituras falam de ambos. A leitura primeira de Pedro, a segunda de Paulo. E o Evangelho nos fala da convicção de Pedro, que também, no fundo, é a convicção de Paulo. Assim é, meus irmãos e irmãs, na leitura, nós temos também uma liturgia nesse dia de Pedro e Paulo, que tem até uma vigília, né, que pode ser também feita de São Pedro e São Paulo, devido a uma das festas principais da igreja. Na leitura do Evangelho de Mateus 16, fala que Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ele fez uma pergunta, que é uma pergunta também que pode ser dirigida para você hoje, para cada um de nós. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem é Jesus? Hoje nós encontramos muitas respostas. Se nós pesquisarmos as opiniões na internet, nas revistas, nos jornais, nós vamos ver que há muitas respostas, as mais diversas possíveis. E já na época, os discípulos responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Nós vamos encontrar muito mais opiniões hoje do que naquela época. Muito mais opiniões sobre quem é Jesus e sobre Jesus. No entanto, a pergunta fatídica de Jesus fala, mas para você, para vós, quem dizeis que eu sou? O que dizem por aí e para você, quem eu sou? É uma pergunta da qual nós não podemos fugir. É justamente essa resposta que Pedro vai dar, que é a resposta da igreja, dá em nome da igreja. Mas também dá em seu nome pessoal,
diante de uma situação aparentemente humana, ele vai dizer que ele vai acreditar que ali está o Deus presente, o Filho de Deus. É também a resposta que Paulo vai dar pela vida fora, que crê em Jesus Cristo, o Verbo eterno que se fez carne. E justamente é a resposta que nós somos chamados também a ver como é que nós a concretizamos hoje em nossa vida. Então, Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, ou seja, o esperado das nações, o prometido, aquilo que a Escritura promete, e é o Filho de Deus vivo. Para um povo que acreditava no Deus único e não tinha ideia do Deus trino, é uma palavra fortíssima. Filho do Deus vivo. Deus presente no meio de nós, o Verbo que se fez carne. E justamente essa fé da igreja que vai confirmar a missão de Pedro. Inclusive está escrito na Basílica Vaticana, lá no alto, essa mesma frase. Por isso Jesus responde a Pedro: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Não é uma dedução humana, não é uma consequência de uma reflexão, mas é uma revelação. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Mais claro do que isso é impossível, meus irmãos e irmãs, diante da afirmação de Pedro, que ele estava o Messias, Filho do Deus vivo. Jesus falar: não foi você, não foi uma dedução sua, mas uma revelação. E sobre essa afirmação, sobre essa pedra, a igreja é construída. E você tem essa missão de ter a chave do reino dos céus. É interessante ver, meus irmãos e irmãs, que até mesmo os grupos cristãos que são assim, que trazem assim, literalmente a tradição de ler a Bíblia literalmente, sem a interpretação, quando não querem aceitar essa revelação, a reinterpretam. Mesmo os grupos que são mais literais. Mas, no entanto, é muito claro. Essa afirmação de Pedro, de crer em Cristo, faz com que Pedro seja aquele em quem está baseado justamente a confirmação dos irmãos. E, ao mesmo tempo, Pedro passa aos seus sucessores essa missão. Hoje nós temos alguém que está na sé de Pedro. É alguém que sucede a Pedro, que é o Papa, que tem essa mesma missão de Pedro, de levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, como Salvador da humanidade, e cada vez mais anunciar Jesus Cristo ao mundo, confirmar os irmãos na fé. Essa justamente é realmente a grande missão de Pedro e seus sucessores, do Papa Francisco hoje. Devem toda a nossa unidade com o Papa, nossa comunhão com ele, naquilo que são realmente as grandes decisões que tem que tomar a cada dia, grandes preocupações com a humanidade, de estarmos cada vez mais em comunhão efetiva e afetiva com o Santo Padre. Se estivemos lá esses dias, justamente no consistório, mas também somos chamados no dia a dia da nossa vida, em cada diocese, em cada arquidiocese, a ver que existe uma unidade, uma comunhão entre nós, com aquele que sucede a Pedro e confirma os irmãos na fé. Portanto, nesse final de semana, quando celebramos a festa de Pedro e Paulo, nós somos convidados, somos chamados a proclamar nossa fé em Jesus Cristo, a proclamar que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, como fez Pedro lá na região de Cesareia de Filipe, e que Jesus disse: essa é uma revelação, não é uma dedução humana. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, sabemos que por isso, tanto Pedro como Paulo passam por provações, passam por perseguições, passam por dificuldades.
A leitura primeira desse dia, dos Atos dos Apóstolos, fala justamente da prisão de Pedro. Fala que o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava os judeus, também mandou prender a Pedro. Era um dia dos pães ázimos, tempo de Páscoa, portanto, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados. Homem pacífico, que pregava o evangelho, posto na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, portanto, 16 soldados. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, que era a época dos pães ázimos, depois da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite. Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Um soldado de cada lado, correntes e a porta vigiada. Eis que apareceu o anjo do Senhor, uma luz iluminou a cela, era tudo escuro. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-se e depressa. As correntes caíram. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. E as portas se abriram. As portas da prisão, as portas de tudo quanto é lado. Passaram pela primeira e segunda guarda. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo os deixou. Aí Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Salmo de resposta, no refrão, vai lembrar isso. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Sabíamos que Pedro irá morrer mártir, será martirizado em Roma, mas não era ainda a hora. E esses sinais lembram para nós que, por mais que tentem sufocar a igreja, calar a igreja, haverá sempre o anjo do Senhor abrir os espaços, abrir os portões de ferro, para levar a igreja a continuar nas ruas anunciando o evangelho. Através dos tempos, quantas situações nós tivemos de tentativa de fechar a boca da igreja. No passado e no presente. Quantos portões que se fecham, ainda hoje, em muitos lugares do mundo. No entanto, o Senhor continua conduzindo a igreja a pregar o evangelho no Senhor Jesus Cristo, mesmo nos martírios e nas perseguições. Na segunda leitura, Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, São Paulo vai dizer: eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Mas agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Ou seja, Paulo sabe que está caminhando para ser entregue, para dar a vida. Mas tem confiança, o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. Sabia que por mais que destruísse sua vida aqui nesse mundo, ele tinha uma vida eterna. Portanto, tanto Pedro como Paulo fala das suas prisões e de suas mortes. Chegará o dia em que Pedro e Paulo derramarão o seu sangue nas terras de Roma. Eles regarão com o seu sangue os primeiros momentos da igreja em Roma, onde estão sepultados até hoje. Mas, ao mesmo tempo, nos dá certeza da vida. E Pedro vai continuar nos seus sucessores, confirmando os irmãos na fé. Portanto, meus irmãos e irmãs, celebrando São Pedro e São Paulo, já no mês de julho,
mas ainda fazendo eco do mês de junho, mês junino, peçamos a Deus que nós também, como Pedro e Paulo, afirmemos quem é Jesus, testemunhamo-lo, não deixamos intimidar pelas ameaças e dificuldades e anunciamos que Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde e proteja, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.